Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Vamos ler todos juntos. Eu não sei se eu coloquei. Passa aí para nós. Pode passar mais um. Eu não coloquei. Pode voltar. Pode voltar. Se eu coloquei, está lá na frente. Vamos ler então. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e a incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, até aí podeis assentar. Vícios, esperança e a vitória de Cristo. Meus irmãos, essa semana eu falei sobre vícios para um povo, e olha, falar sobre vício é um negócio muito difícil, porque você não tem na Bíblia essa palavra vício. Vício se tornou um rótulo. Todo mundo tem. Mas o que é? Ninguém sabe. Então, vício é um problema. E eu tentei ajudá-los, e a gente chegou em um conceito bíblico. Mas antes de chegar nesse conceito bíblico, eu quero apresentar a vocês alguns tipos de vícios. Vícios que eu escolhi que estão em Colossenses também. Veja lá, não, volta. Colossenses 3:5 vai dizer: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual pode ser um vício? Pode. A impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Vício pode ser idolatria? Pode. Então, meus irmãos, vamos tentar achar aí um denominador comum para essa palavra vício, tá bom? E eu utilizei esse versículo como base. Pode passar. Irmãos, se você não sabe, não sei se o David ali consegue enxergar melhor, mas um dos maiores problemas nossos como seres humanos é a tal da pornografia. O brasileiro, a média de acesso à pornografia do brasileiro é de 22 milhões de pessoas. Então, 22 milhões de pessoas acessam a conteúdos pornográficos. Só para vocês terem ideia, se investe anualmente 90 bilhões nessa indústria. Isso faz com que você se torne algo escravo a esse tipo de vício, o vício da pornografia. Então, para que vocês possam entender que é algo que nós precisamos tratar. Vícios. Pode passar, Deus. Só para vocês terem ideia, olha só que interessante a frase deste homem: durante os ápices do meu vício em pornografia, eu nunca busquei muita coisa, temia ir ao trabalho e nunca achava socialização com amigos e família tão interessante, especialmente comparado com os meus rituais pornográficos. Vício tem a ver com espiritualidade. Vício tem a ver com religiosidade. Não entenda o mundo lá fora como algo que não é religioso. Tudo é religioso. Não entenda a vida religiosa como algo aqui dentro. Tudo é religioso. Vocês viram que ele disse como um ritual. Ele tinha um ritual, ele não gostava da família, não gostava da presença
da família, dos amigos e no trabalho. Ele tinha dificuldade, mas o que ele gostava era dos seus rituais pornográficos. Pode passar. Meus irmãos, para que vocês possam ter ideia, o Brasil saiu da 11ª posição e foi para a primeira posição no consumo de pornografia trans. Já ficou um negócio horrível. Ele é o país que mais consome esse tipo de coisa e pratica. Pode passar. 1 a cada 4 brasileiros é viciado em internet. Olha o que essa mãe diz aí. Mariana, mãe, nome fictício, observou um comportamento. Percebam, todo vício tem um comportamento. Todo Deus exige o quê? Comportamento. Todo Deus exige um comportamento. Se estamos aqui, estamos para adorá-lo, não é verdade? Então veja só, Mariana, nome fictício, observou um comportamento diferente daquele adolescente diferente daquele que o adolescente costumava demonstrar. O garoto, eu não estou conseguindo ler ali na pontinha. O garoto, então, com 12 anos, se revoltava contra os pais quando era obrigado a ficar algumas horas sem usar a internet. Xingava, gritava e arremessava objetos. Parecia outra pessoa, segundo o relato da própria mãe. Ele tinha um ódio no olhar, ficava totalmente transtornado. Não era mais aquele menino doce e carinhoso contra ela. Vício do uso da internet. Tirou o ídolo, transformou a pessoa. Cortou, transformou a pessoa. Pode passar. Meus irmãos, na pandemia houve um crescimento do uso da bebida alcoólica, uma coisa de louco. Olha o que essa pessoa vai, olha o que o estudo vai dizer. Um estudo da OPAS mostrou que entre a faixa etária dos 30 aos 39 anos, por exemplo, mais de 35% dos 12 mil entrevistados passaram a consumir doses excessivas em intervalos curtos. Olha aí, o padrão de comportamento preocupa, porque além do alcoolismo ter implicações fisiológicas, também leva a agravantes sociais como acidentes de trânsito e violências domésticas. Tem gente, meus irmãos, que é viciado em trabalho. Hoje, aqui não tanto, mas tem gente que quer ser relevante. Quem são essas pessoas? Os YouTubers. Eles, quem já ouviu falar em Whindersson Nunes? Esse comediante viveu em depressão porque ele buscou ser relevante o tempo todo. Pastores estão passando por isso, que tem que estar na internet, levando algo novo, enfim, criou-se aí o vício em trabalho. E meus irmãos, pode passar, não vou ler. Pode passar. Meus irmãos, vício pode ser qualquer coisa. Vício pode ser droga, vício pode ser sadomasoquismo, tem gente que gosta disso. Tem vício em tentativa de suicídio. Eu tinha uma aluna lá em Brasília que o vício dela era tentar se matar. Ela não podia ficar sozinha, ela gostava de se cortar, ela gostava de tentar tirar sua vida, né? Então, vício pode ser qualquer coisa. E aí, meus irmãos, eu vou te contar, se vício pode ser qualquer coisa, bênçãos podem se tornar vícios. E vício é pecado. Como assim, pastor? Bênção? Sim. Por exemplo, sexo matrimonial pode se tornar um pecado. Dormir é bênção? Sim. Não fomos feitos para dormir ou não?
fomos feitos para descansar. Agora, se a pessoa só dorme, se ela é viciada em dormir, se tornou um pecado, um problema. Então, meus irmãos, vício pode ser até bênção. Você pode pegar a bênção do Senhor e transformar naquilo ali em um pecado. A minha intenção hoje, meus irmãos, é de rememorar o poder de Deus para que Ele possa arrebentar com essa vida de vício que você tem ou já teve. A minha vontade é para que você rememore, meus irmãos. Rememore, saiba que vício é um tipo de religião. Eu não vivo sem os meus jogos das sextas-feiras. Eu não vivo sem dinheiro. Eu não vivo sem. Quando você fala, eu não vivo sem, você se tornou um viciado. Quando você diz, eu não vivo sem, você se tornou alguém idólatra. E vício e idolatria andam de mãos juntas. Andam de mãos juntas. Tudo bem? Até aqui? Então, olha só, em resumo, Paulo, ele vai trazer o poder da cruz para curar e dar esperança contra os nossos vícios. Paulo vai trazer o poder da cruz para recuperar, para nos dar a esperança e assim podemos vencer o seu vício. Então, primeira coisa, vícios, pode passar, vícios. Vamos ler, Colossenses 2,13. Quando vocês estavam como? Mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Primeira coisa, meus irmãos, um viciado está morto. Você pode estar aqui, ser um viciado e você está morto. Não sou eu, é Paulo. Quando vocês estavam mortos, e essa pessoa estava morta em duas situações, por dois motivos. Quais eram esses dois motivos? Pelos seus pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Esses dois motivos te matou. Você está morto por causa dos seus pecados e por causa da incircuncisão da vossa carne. E lembrem-se, Gálatas ou Colossenses é uma carta que foi escrita para quem? Para os judeus? Não. Foi escrita para os gentios. E qual é a característica de um gentio? É que ele não era circuncidado. Mas veja, quando Paulo escreve a incircuncisão da vossa carne, ele não está tratando somente da circuncisão propriamente dita. Ele está tratando do coração. Passa aí comigo. Pode passar. Olha só este versículo que está em Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Pode voltar, David. Então, meus irmãos, aqui nós temos um princípio para vício. O vício tem um aspecto interno. Qual é que é esse aspecto? A incircuncisão da vossa carne. Esse é o seu ídolo, a sua incircuncisão, o seu coração apodrecido, é aquilo que você deseja, o aspecto interno, Marielle. Todos nós temos isso. Todos nós. Se é algo que eu for tocar, você vai virar um bicho. Se eu falar assim, meu irmão, para de fazer isso. Não é assim não, pastor. O que é isso? Mas está radical demais. É esse o seu ídolo. Esse é o seu ídolo. Então todos têm o aspecto interno. E todo ídolo tem um aspecto externo. Por exemplo, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E aí ele nos manda no segundo mandamento, cultuá-lo. Não vai fazer imagens, você vai prestar culto, não vai falar o nome de Deus. Não falar o nome de Deus é interno ou externo?
externo. Vir à igreja é interno ou externo? Mas também tem o aspecto interno. Não adianta só vir aqui e dormir. Por que você vem e dorme? Porque você já cultuou outro Deus. Você já cultuou outro Deus. Você gastou todas as suas energias para outro Deus. Vícios. Vícios. Então, todo vício tem o aspecto interno e o aspecto externo. Você tem um desejo, ou a incircuncisão da vossa carne é um aspecto do seu coração que te direciona para uma fome. Que fome é essa? A fome de quando você se alimentava de Deus. Com o pecado, acabou o seu relacionamento com Deus. Agora você está em busca de algo para substituir essa fome, esse desejo a Deus. Você quer levantar um ídolo. Você quer. Solidão é ídolo. Tem gente, não quero mais falar nada. Eu quero me esconder. Só comer é ídolo. Eu só vou comer, ficar no quarto comendo. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero atender ninguém. Eu quero só comprar, é ídolo. Tudo isso nasce do coração que está aí incircunciso. Não foi transformado, meus irmãos. Não foi transformado. E aí entre os problemas. Pode passar. Pode passar. Passa, não. Veja só. Se não tem um conceito bíblico, vício, quem é que abraça? As ciências humanas. A Bíblia não conceitua, né? Vício. Vocês não falam sobre isso? Então, eu sou psicólogo. Às vezes acerta? Às vezes acerta. Eu acho que a psicologia, ela acerta quando chama o vício de um desejo compulsivo. Eu quero, não vivo sem. Mas a mesma psicologia erra quando ela diz isso aqui, ó. É um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Ao ler isso aqui conquista meio mundo. Nossa, é mesmo, vício é um mecanismo de fuga emocional. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia chama de vício. A Bíblia chama vício de pecado. E pecado é algo que desagrada a Deus. E aquilo que desagrada a Deus quebra os seus mandamentos. Então não é mecanismo de fuga, é rebeldia. A gente não pode trocar palavrinhas para suavizar. Então, quando as ciências humanas abraçam aquilo que nós deixamos de falar, entra um problema. Por exemplo, a mãe da psicologia, filosofia. Eu acho que a filosofia vai até melhor do que a psicologia, porque ela vai dizer, pode ir, meu irmão, vai dizer, o vício provém do latim vitium, usado originalmente em relação de uma anomalia física, ou seja, de um comportamento estranho, e uma conduta que se desvia das regras morais previamente estabelecidas. Eu acho que a filosofia, ela acerta mais do que a psicologia, mas não é da filosofia o assunto, é de quem? Da palavra de Deus. É da palavra de Deus. O conceito está certo. Então, aonde a gente pode achar o conceito de vício? Quem sabe o 10º mandamento? Podem falar. Quem sabe o 10º mandamento? Vamos, meus irmãos. 10º mandamento. Qual é? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Um pastor já falecido, pode passar, Francis Schaeffer, vai dizer que ele é o clímax dos 10 mandamentos, porque ele está justamente ligado ao seu coração. A cobiça nasce no seu coração, o vício nasce do seu coração. Então, vício é cobiça, Dona Irlene. Quando você está viciada em algo, é porque você está cobiçando.
Quando você está viciado em algo, você está cobiçando. Então podemos dizer, de um certo sentido, que vício é cobiça. Meus irmãos, decorem os 10 mandamentos, por favor. Vocês não podem ser analfabetos biblicamente. Não podem. Vocês precisam ter pedigree. Quando falar quinto mandamento, já sei. Por quê? Porque eu ponho em prática. Meus irmãos, por favor, decorem os 10 mandamentos. Precisamos ter isso marcado, como Deuteronômio 6 diz. Temos que escrever no quadro, na testa, na parede, nos umbrais, no coração. Eu tenho que saber. Porque, meus irmãos, vocês não sabem como agradar a Deus. Não é vir à igreja. Vir à igreja não é agradar a Deus. Vir à igreja não é agradar a Deus. Vir à igreja é a resposta daquilo que Deus fez na sua vida. Você foi salvo para estar aqui. A sua vida tem que ser uma vida de agradar a Deus. E como que você agrada a Deus? Como que você sabe a vontade de Deus? Por isso, estudem. Estudem, meus irmãos. Tenham cheiro de Bíblia. Tenham cheiro de Bíblia. Tenham cheiro de Bíblia. Senão vocês vão continuar escondendo vícios. Vícios. Meus irmãos, Agostinho diz: meu peso é o meu amor. Para onde sou levado é meu amor que me leva. Isso tem tudo a ver com vício. O vício tem a ver com o seu amor. Aonde está aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. E lá onde está o seu tesouro, você descobre, estará o quê? O seu coração, meus irmãos. Então, vício tem a ver com amor, vício tem a ver com comportamentos repetitivos, vício tem a ver com o seu coração. E o seu coração, quando eu falo coração, eu não separo mente de emoção. Ele está falando de emoções. Coração na Bíblia é um núcleo que está lá dentro, a sua razão, reflexão, emoção, sentimento, é tudo só. Quando a gente fala aqui, a minha cabeça quer uma coisa, mas meu coração quer outra, você se tornou um filósofo, porque isso é da filosofia. A Bíblia nunca separa as duas coisas. Nunca separa. Quando fala de coração, é razão e emoção. É a sua imago Dei, é a sua imagem de Deus. É a sua imagem de Deus. Então, quando ele está dizendo que o meu amor, o meu coração é o meu peso, aonde estou sendo levado, é Ele quem me leva, é porque Ele tem uma idolatria. E lembrem-se, a idolatria pode ser qualquer coisa, ou seja, estamos mortos porque somos o quê? Idólatras. Os nossos comportamentos, meus irmãos, vão revelar, sim. É por isso que a Bíblia nos chama ao arrependimento. Deus é santo demais para a forma como nós temos levado as nossas vidas. Tem momento para todas as coisas, mas temos que colocar Deus no centro e saber qual é a sua vontade, anular e mortificar, como vimos aqui, os nossos desejos impuros. Olhe para o seu comportamento. O seu comportamento vai revelar o seu ídolo. Olhe o que você mais gosta. Aquilo que tem tomado tempo demais. E você não tem tido tempo para Deus. Isso é vício. Isso é cobiça. E olha, meu irmão, no dia que a gente se encontrar com Deus, nem aponta para mim. Porque desse sangue eu não serei cobrado. O dia que estivermos juntos lá, nem aponta para mim. Porque Ele vai perguntar, mas Ele disse: por que você não me cultuou na segunda-feira? Por que você não parou para me adorar na terça? Por que você ficou preocupada com outras coisas? Marta. Não é isso que Jesus faz com Marta? Ei, Marta, para um pouquinho aqui e me escuta. Maria está me ouvindo. E você, Marta? Não, porque eu quero te servir. Não. Ouça a voz de Deus.
Ouça a voz de Deus. Meus irmãos, se estamos mortos porque somos viciados, qual é a solução? Qual é a solução, pastor? Me ajuda. Eu quero esperança. Eu quero a esperança. Veja o versículo 13. A esperança é que Jesus deu a sua vida para nós. Olha só o que ele vai dizer. Vos deu vida. Volta, meu irmão. Vos deu vida juntamente com ele. Aí está a esperança de qualquer viciado. Aí está a esperança, meu querido. Ele nos deu vida com ele. Essa é a esperança. Essa esperança é que você agora está vivo. Meus irmãos, você está vivo. Somente Cristo, no poder do Espírito Santo, poderá arrancar um núcleo viciado do seu coração. Somente o Espírito Santo poderá arrancar o seu vício. Você quer, eu sou alcoólatra, pastor, eu escondo isso de todo mundo. Você quer acabar com isso? Só o poder do Espírito Santo, só o poder, ele troca. Meus irmãos, como é que estávamos? Vivos ou mortos? Mortos. Deus trocou a morte com o quê? Com a vida. Você quer quebrar o seu ritmo viciado? Troca. Deus trocou a sua morte com a vida. Então troca o seu comportamento viciado pelo comportamento que agrade a Deus. Por isso que vocês precisam conhecer. Não é uma informaçãozinha qualquer, eu fui na igreja, bati o cartão. Não, meus irmãos, vocês têm que conhecer, entrar na presença, troca um comportamento. Se antes eu era fissurado em tomar a minha pinguinha, troca. Eu tenho que ser fissurado em ler, eu vou gastar tempo. É assim, meus irmãos, a quebra de padrão. E lembre-se, o Espírito Santo está contigo. Mas pastor, eu estou vivo aqui. Eu estou vivo, eu estou respirando. Eu tenho meu vício, mas eu estou vivo. Você falou que eu estava morto. Porque a Bíblia, o grego usa duas palavras para a vida. Uma é bios, que vem da biologia. Bios. Você é um bios. Você está biologicamente funcionando. Vivo. Mas a vida espiritual, a Bíblia utiliza a palavra zoe. Zoe você não tem, porque só o Espírito Santo pode te dar essa vida chamada Zoe. Zoe só para aqueles que amam a Deus. Por isso que ele está dizendo, e vos deu Zoe com ele. Zoe. Cristo substituiu a morte pela vida. Por isso que nós, meus irmãos, pode passar, David, precisamos levar a sério o poder da cruz. Nós precisamos conhecer mais sobre o poder da cruz. Essa é a nossa esperança. Sem esse conhecimento, não tem esperança para você. O que é Cristo? Como Cristo se relaciona com você? Por que eu tenho vergonha de falar de Jesus? Jesus, eu sou crente. Não, tudo bem, eu negocio o dia do Senhor por um prato de lentilha. É assim que somos. Que vergonha! Porque somos viciados no dinheiro, no mamão. Meu dia do Senhor eu negocio, não tem problema. Não sei o quê, qualquer coisa eu vou do jeito que dá. Meus irmãos, Deus vai cobrar. Nós fomos chamados para sermos crentes santos, porque Deus é santo. Somos chamados para ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo serviu ao Deus que Ele é santo. E como que Ele então quebra e nos dá esperança? Como Ele quebra? Eu espero que hoje o seu vício seja quebrado. Olha como é que Ele quebra. Como diz o versículo 14. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Meus irmãos, a esperança está nesse versículo. Ele cancelou os escritos de dívida. Um viciado sabe muito bem sobre isso, não sabe? Sobre ter dívida. Fala com um viciado em drogas. Ele tem ou não tem dívida? Tem ou não tem?
Tem. Fala com um viciado aí que bebe muito e não consegue pagar a conta. Tem ou não tem dívida? Mas aqui ele está falando para esse tipo de viciado, é isso que Paulo tinha em mente? Não. Quando ele fala que cancelou o escrito de dívida, ele está dizendo que todos nós tínhamos uma dívida com Deus e foi cancelado. Sabe o que é o mais bonito? Que agora Jesus pega você e o viciado coloca no mesmo patamar. Não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. Você e o viciado. É vocês dois. Carecem da glória de Deus. E Ele cancelou. A esperança está nesse cancelamento. E percebam, meus irmãos, toda idolatria consistia de quê? De ordenanças, de um comportamento. De novo, a ideia de, se você não adora a Deus, você então tem um comportamento. E se você não adora a Deus, você está em dívida com Deus. Aqui, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança. Novamente o teu comportamento revela, e graças a Deus ele cancelou a escrita de dívida e o seu comportamento pecaminoso, a parte interna e a parte externa. Como ele fez isso? Ele a removeu de você. Ele a circuncidou. A palavra é, ele pegou o sangue do Calvário e manchou o documento com seu sangue. Ninguém consegue ler. Então ninguém, se você já foi perdoado pelo sangue de Cristo, ninguém pode chegar para você e botar o dedo, você foi um viciado, porque Cristo apagou com o seu sangue. Cristo apagou. Tem gente que tem medo. Ai, meu Deus, eu já fui viciado. Como que as pessoas vão me olhar? Ai, eu tenho medo de cair de novo. Meu irmão, se você foi perdoado, Ele removeu. Não crie o vício do medo. Ele cancelou. Ele removeu. Ele pegou o sangue caro e apagou. Não há ninguém que possa escrever novamente. O problema é, Ele apagou as suas dívidas. Porque Ele não apagou as dívidas de todos. A pergunta é, Ele a removeu a sua? E como é que Ele faz? Pregando-a na cruz. Ele leva o seu escrito de dívida, o seu pecado, o pecado que você esconde, o que você usa, e Ele ainda a coloca encravando-a na cruz. Na cruz, todos os nossos pecados, o do viciado, o seu, o meu, foi tudo borrado. Nós não precisamos ter medo. Ai, meu Deus do céu, e agora vai ter um grande telão no último dia. Não, meus irmãos, está escrito, cancelou e removeu e pregou na cruz. Que esperança maravilhosa! E os viciados e os pecadores, os mortos lá fora, estão precisando ouvir sobre isso aqui. Mas você tem que crer, você tem que botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você tem que chegar aqui, me preparei para ouvir a voz do Senhor. Segunda-feira vai ser um dia para adorar o Senhor, na terça também, na quarta, tem tempo para todas as coisas. Eu vou me organizar, porque Cristo é organizado, nosso Deus é organizado. Eu vou falar para essas pessoas que estão mortas aí sobre isso que Ele cancelou. Ele cancelou, meus irmãos, e nos deu vida juntamente com Ele. Só isso, pastor? Última coisa que vamos ver hoje. Pode passar. A vitória de Cristo sobre os vícios. Tendo despojados os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, Paulo traz uma imagem que para nós é complicada, é difícil, porque ela não é uma imagem da nossa época. Que imagem é essa? Paulo está trazendo a imagem da grande vitória romana. Quando um general conquistava um outro reino, um general romano, quando um general
Romano conquistava um outro reino. Ele adentrava então nos grandiosos portais de Roma, juntamente com os seus exércitos. Atrás dos seus exércitos vinham o quê? Os despojos da guerra, e atrás dos despojos da guerra vinha, sabe o quê? Os escravos, os conquistados. E muitas vezes eles eram expostos ao ridículo, porque eles iam nus, humilhados, esbofeteados, e naquele grito, o general sendo ovacionado, ele vinha expondo ao ridículo o restante daquele povo que havia sido conquistado. Essas pessoas muitas vezes eram despidas, vinham sem roupas, eram envergonhadas, elas eram expostas publicamente à vergonha, para mostrar então o triunfo de quem? Em Cristo. Quem que triunfou? O general. O nome disso era procissão romana. Era um momento épico, onde o general mostrava para Roma o seu poder. Mas, queridos, prestem atenção, porque é aqui que a vitória acontece. Prestem atenção, porque é aqui que a vitória sobre os seus ídolos, os seus vícios, acontecem agora. Deus na cruz fez exatamente isso com os seus ídolos, com os principados e potestades, com os seus vícios, com o teu pecado. É isso aqui que ele fez. Primeiro Cristo despiu e desarmou os principados e potestades, depois os envergonhou publicamente, demonstrando o seu triunfo. É isso que está escrito no versículo 15. O X da questão, Jair, é a ironia. É a grande ironia. Sabe por quê? Porque quando o nosso Salvador foi crucificado, como é que ele foi? Ele foi arrumado ou ele foi despido? Quando o nosso Salvador foi crucificado, ele foi posto de que forma? A vergonha. Quando o nosso Salvador ele foi crucificado, os judeus e as autoridades romanas achavam que haviam triunfado sobre Cristo. Mas, meus irmãos, foi Deus quem triunfou sobre eles na cruz. Eles acharam que tinham cancelado o poder da salvação, mas foram eles que foram expostos. É por isso que Paulo está aqui esbanjando termos, olha só, tendo despojados os poderes, fez deles um espetáculo público. Cristo triunfou sobre eles na cruz. Então a cruz, enquanto todo mundo achava, vencemos, fomos vencidos. O seu vício foi vencido na cruz. O seu vício, a sua idolatria foi vencida na cruz. E isso é poderoso demais, meus irmãos. Não há nada maior do que esse poder. Ele venceu na cruz. E não só isso, após a cruz, nos é dito que foi dado a Cristo toda a autoridade e todo o poder. Pastor, é só isso? Claro que não. Ele agora está sentado à destra de Deus Pai e subjugando todos os seus inimigos. Isso quer dizer o seu vício. Eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado no álcool. Então creia no poder da cruz, creia em Cristo Jesus, creia, presta atenção e creia, meu irmão, creia. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Saia com vontade daqui em decorar os 10 mandamentos. Chegue aqui domingo que vem com uma outra cara, com uma vontade inabalável de adorar o Senhor, com um outro espírito ali de ter adorado o Senhor durante a semana inteira. Coloque Deus à prova, meus irmãos. Sabe por quê? Porque muitos não vencem os seus vícios,
porque não creem na cruz. Nós temos experiências religiosas, mas continuamos alimentando o Deus que está lá dentro. Continuamos alimentando a idolatria que traz prazer. Nós não cremos. Meus irmãos, precisamos crer no poder da cruz. Você precisa crer no poder da cruz. Meu irmão, não sei se você lê a Bíblia, se já deixou de ler a Bíblia, está aqui só por algum outro motivo que não seja adorar o Senhor. Meu irmão, se você está aqui, entenda, você está aqui porque você foi salvo. Se você foi salvo, Deus, Ele é o centro da tua vida. Se Ele é o centro da tua vida, há um comportamento que agrada a Deus. Então, não seja uma pessoa viciada, mas troque o seu vício pela adoração ao Senhor. Adore o Deus todos os dias da tua vida. Então, o que você pode fazer? Identifique o seu vício. Crie a esperança, porque Ele removeu e pregou-a na cruz e despojou todos os seus inimigos para que você possa ter uma vida com Ele. Meu irmão, se isso não é uma verdade para você hoje, eu tenho que lhe dizer, você está condenado ao inferno. Eu espero que essa seja uma verdade normal para a sua vida. Não importa a experiência que você já teve com Deus, não importa. Muitos chegarão, Jesus, eu fiz isso, aquilo, mas você não me obedeceu. Você não me obedeceu. Então, meus irmãos, Jesus te chama hoje para ter uma comunhão íntima, poderosa. Ele quer te levar para um local onde as estradas são feitas de ouro, onde você será tratado e cuidado por toda a eternidade pela Santíssima Trindade. Então, arrependa-se e ganhe uma vida nova. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque não tem ninguém, nem eu, nem ninguém, Senhor. E todos nós precisamos, Pai, do poder da cruz. Nos faça acreditar nela, Senhor. Nos faça acreditar, Pai, que possamos abrir o livro da Bíblia sabendo que estamos ouvindo a voz poderosa de Cristo. Deus, que possamos abrir este livro e saber que o privilégio é nosso de tê-lo, não é daquele povo que não a tem, mas o Senhor deu a mim e deu à sua igreja. Deus, que possamos crer, nos ajuda, Senhor, a crer. Pai, que possamos sair daqui crendo que o Senhor é de verdade. Ó Deus, porque o Senhor removeu os nossos pecados, cancelando as dívidas e pregando-as na cruz, nos dando vida juntamente contigo, Deus, despojando principados e potestades. Senhor, louvado seja teu nome, porque o Senhor está assentado à destra de Deus Pai, vencendo como já venceu todas as coisas. Falta só a morte, Pai, falta só a morte. Por isso que o tempo está se esvaindo e que possamos nos arrepender para ter uma comunhão com o Deus da eternidade. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Agora, playback.
desses problemas.